Olá, seja bem-vindo à nossa sequência de vídeos Como Fazer Matrícula Interna Todos os Dias. Bom, no primeiro vídeo a gente conversou sobre a questão da diferença entre necessidade e capacidade, e agora vamos começar a entrar num estudo um pouco mais profundo, já que você determinou a tua real capacidade. Agora vamos entender qual é a parte, o que você precisa em termos de estrutura de material, de pessoas, para que você possa ter, então, a matrícula interna todos os dias na sua escola. Vamos embora. Olha, existem várias técnicas, muita gente defende técnicas, estratégias, teorias para fazer matrícula interna. Obviamente, eu tenho a minha. Né? Eu tenho a minha forma de trabalhar, eu tenho a minha forma de ver como a gente consegue fazer matrícula interna todos os dias. E eu sempre defendi, ao longo da minha história como trabalhando em matrícula interna, que a gente tem que ter muito bem definidos 3 P's para fazer matrícula interna todos os dias. Isso se aplica, muita gente já ouviu falar, em vários segmentos empresariais. Não é somente aqui da nossa escola, não é? Que pessoas, processos e projetos. Vamos analisar os pontos de cada um, do P pessoa, dos processos e dos projetos. Vamos lá. Vamos falar do primeiro P. O primeiro P é o P básico, são as pessoas. E aqui eu quero me ater às estratégias que nós temos implantado para as escolas pequenas da rede FR Matrículas, que é a maioria das escolas. São escolas que têm aí de 5 a 6 pessoas no máximo e que tem uma vendedora. Essa visão, essa conversa é mais com você que tem uma única vendedora na sua escola e quer que ela faça de 20 a 25 matrículas por mês. Então, o primeiro P é pessoa. Uma vendedora, ela tem que fazer todo o processo. Agora, quando você for contratar a pessoa que você tem que analisar alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, se ela tem perfil de vendas, se é uma pessoa que fala bem, se apresenta bem, se ela tem bons argumentos, tá? É fundamental que você, porque você não pode errar. Você não tem 2 pessoas para fazer matrícula, só tem uma. Então, quando você for contratar, você tem que ter uma percepção se ela tem um bom perfil de venda, se tem um bom poder de argumentação, de verbalizar ideias. Tá? Outra coisa é a habilidade de fazer vendas, porque tem gente que fala muito bem, que tem um bom poder de persuasão, mas ela não sabe fechar, ela tem medo de fechar, ou ela tem vergonha, né, de pedir a venda. Então, você precisa ver se ela tem essa habilidade de fazer venda. Vamos ver qual é o histórico dela. Outra coisa fundamental é que essa vendedora ela tem funções externas e externas, internas e externas. Qual é a diferença de uma função externa e interna no nosso segmento? Não é que ela tem que fazer matrícula de porta em porta. Eu nunca defendi que a vendedora interna tem que fazer matrícula PAP. Por quê? Como a maioria das nossas matrículas são através de projeto, se a vendedora está na rua fazendo algum tipo de contato, tá? E ela aborda essa pessoa na rua, depois ela chama para um determinado projeto. Se a pessoa encara, vê que é ela que está fazendo o trabalho, e ela pergunta, por que você não me falou isso antes? Se soubesse que era curso, eu não vinha. Então, não é essa especificamente a função. O externo que eu digo é que muitas das vezes a sua vendedora ela pode ir nas escolas fazer algum tipo de divulgação, ou mesmo ela pode fazer uma panfletagem em frente à escola. Então, é importante que, se não tiver visita por algum motivo, ou se o projeto não estiver atuando por algum motivo, que ela tenha essa iniciativa, né? E saber que é a função dela fazer o atendimento, mas também buscar as visitas no caso de algum tipo de ação externa. Outra coisa que é fundamental é a capacidade de produção. É saber se ela tem foco na produção. É saber se ela tem foco, é saber se ela realmente sabe, e ela que vai estar ligando e vai estar atendendo, se ela tem a real percepção de que quando ela não está atendendo, ela tem que estar fazendo ligação. Né? Já que, em geral, os nossos projetos geram cadastro todos os dias. Então, qual é a capacidade de produção dela? Né? Se ela chega no final da tarde, ela já está sem saco, ela já está cansada de fazer o trabalho, você precisa saber como é a capacidade de produção dessa pessoa. Até porque tem um outro ponto fundamental nessa questão da vendedora. A venda, ela é uma rotina. Por mais que cada atendimento seja o seu atendimento, diferente, para atender o pai com o filho, uma mãe com uma filha, um jovem sozinho, motivos diferentes pelos quais as pessoas não fazem matrícula, pode estar todo dia lidando com motivos diferentes das pessoas fazerem matrícula, argumentos diferentes, é a mesma coisa. Você pega o cadastro, você liga, você faz um agendamento, você segue um script, você tem um roteiro de atendimento. De certa forma, tem uma rotina. E essa rotina, muitas das vezes, faz com que uma excelente vendedora
ao longo de 2, 3, 4 meses, ela perca o interesse em fazer o trabalho. Então, você tem que estar atento se ela continua com uma boa rotina dela. E uma outra coisa fundamental. Gente, vendedor, o próprio nome diz, ele é movido a dinheiro. Então, tenham cuidado com relação aí ao pagamento da comissão. Dê uma atenção. Esse setor ele não é melhor do que nenhum outro setor dentro da escola, não é isso. Mas ele é o setor que vê dinheiro. Então, você paga o vendedor com comissões. Então, pensa bem quando for remunerar. Pensa bem em remunerações que você considere remunerações que sejam motivadoras, que você estabeleça metas que não sejam metas impossíveis de serem batidas, porque o vendedor sabe, ele desestimula. Então, muito cuidado com a remuneração. A remuneração é feita para você poder incentivar. Tá? E remuneração não é salário. Salário é salário. Remuneração é comissionamento. Então, pensa bem. Tá? Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. A gente tem aí algumas tabelas. Eu tenho, inclusive, uma tabela que eu considero a melhor tabela em termos de comissionamento, a melhor sugestão, melhor dizendo, de comissionamento e premiação semanal. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente manda esse material para você. Mas tenha uma atenção com relação à remuneração da vendedora, ok? Olha, ao longo da minha experiência, eu pude ver que se tem uma coisa que acaba com uma vendedora é a falta de ritmo. Esse negócio da vendedora atender 3 pessoas, umas 9h30 da manhã, umas 2 da tarde e umas 4h30, ela fica sem fazer nada, isso acaba com a vendedora. Ela tem que ter ritmo. Tá? E o que é ritmo? O ritmo é a forma com que ela precisa trabalhar de estar sempre com atividade. Então, por exemplo, qual é o número ideal? 2 visitas de manhã, no mínimo. 2 visitas de manhã e 2 visitas à tarde. Porque uma visita, em geral, demora, se ela for bem atendida, muitas das vezes independente do projeto, seja ele curso grátis, ou bolsa de estudos, ou mesmo empregabilidade, todo atendimento ele gira em torno de 45 minutos. Que você explica o projeto, você apresenta a escola, você contorna objeções, então é em torno disso. Então, se você coloca 2 atendimentos de manhã, ela vai demorar algo em torno ali de 1h30, 1h40 e tal, e aí o restante desse tempo ela vai estar ligando. Então, ela mantém o ritmo. A mesma coisa é à tarde. Mas eu sei que tem lugares, eu conheci cidades, em que o movimento é basicamente somente à tarde, porque em alguns lugares, algumas regiões do Brasil, o ensino médio, ele é todo feito de manhã. Isso acontece. Então, a vendedora vai ter que fazer uma divisão do horário dela. Mas, em geral, a gente tem que estar atento que a vendedora ela precisa ter essa atividade. Você tem que trabalhar, diversificar cadastro. Tá? De repente, você tem um cadastro do Face, mas você pode colocar uma pessoa para pegar cadastro feito em uma escola particular, em que você tem um turno diferenciado, entendeu? De uma escola pública. Então, tenha atenção. Isso é muito importante. Ritmo. A vendedora tem que estar no ritmo de trabalho, porque aí ela sabe que se ela não fez matrícula de manhã, ela terá uma visita à tarde, ok? Isso não depende dela, entenda, cadastro não depende da vendedora, depende do dono da escola. O importante é que ela tenha cadastro para que ela possa ir, através do agendamento, manter o ritmo dela de atendimento, ok? Um outro ponto que as pessoas me questionam muito é assim, poxa, Beto, minha escola é pequena, eu não tenho material de treinamento. Claro que você tem material de treinamento, todo mundo tem material de treinamento. E é muito fácil de você conseguir material de treinamento. Bom, primeira coisa, se você quiser manuais de vendas, eu tenho 4 manuais, que são manuais muito bons, que eu sempre utilizei esses manuais em todas as redes em que eu já dei consultoria, em que eu já trabalhei, enfim. Então, eu libero esses manuais para você. Basta você me pedir que eu te dou os manuais, não tem problema nenhum. E outra coisa, você não tem nada, você não tem dinheiro para contratar para comprar um projeto, para poder comprar um treinamento, tranquilo. Vai no YouTube, bota lá, venda de curso, vai aparecer um monte de coisa. Entendeu? Pode não ser exatamente adequado para o teu projeto, mas com certeza é melhor do que não ter nada para ela poder estudar. E é fundamental que a vendedora tenha uma rotina de estudo. Seja meia hora por dia, seja 2 horas por semana, seja no sábado, enfim. É fundamental que ela tenha um ritmo de estudo. E tem um material que é fantástico, que toda escola que tem vendedora pode ter, que é quando a vendedora está no período bom, que obviamente tem vendedor que está no período bom, ela grava as ligações que ela fez e ela grava o atendimento dela. Quando ela grava isso e retém na escola, daqui a 3, 4, 5 semanas, 1 mês e meio, 2 meses, quando ela não estiver bem, ela vai assistir o próprio vídeo ou o próprio áudio
e vai comparar e ver onde que ela está errando. Muitas das vezes ela já está enfadonha, ela já está cansada, está sem saco, e ela percebe que ela tinha mais ênfase na voz. E aí ela muda e consegue, então, se motivar e consegue voltar a fazer venda. Então, toda escola tem que ter um material de treinamento. Vídeo, áudio, manual. Manual, eu ajudo. O vídeo e o áudio você consegue no YouTube ou consegue fazer porque a própria vendedora grave e aí você acaba tendo um banco de dados. E sem contar que uma escola que talvez teve 3, 4 vendedoras ao longo de um ano, se todas as vendedoras gravarem no auge, né, que você está com o trabalho, tanto o áudio, o vídeo, quanto... O áudio é mais fácil, né? Vídeo é mais complicado, mas um áudio de como ela faz o trabalho, caramba, você vai ter um monte de vídeo, um monte de áudio, e você vai ter uma biblioteca muito completa na sua escola, de pessoas que vendiam o seu curso. Por isso que é fundamental você acumular esse material de treinamento. Isso é uma dicaça que eu sempre usei nas redes em que eu trabalhei. Bom, chegamos ao final do segundo vídeo, né, que nós tratamos 2 P's, que são as pessoas e os projetos. Agora vamos partir para o terceiro vídeo. Vamos falar a questão dos projetos. Eu espero que você esteja gostando e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!